Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Amém. Queridos, hoje estudaremos duas porções, Parashá, Vayekhel e Pekudei. Vayekhel e convocou, Pekudei, prestação de contas, ou contagem. Na verdade, quando nós olhamos o contexto, nós percebemos que é uma verdadeira prestação de contas por parte de Moisés. Nós temos Haftará em 1 Reis, capítulo 7, até o capítulo 8, 21. Temos referência na Brit Hadashah, 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 11, e também em Hebreus, capítulo 9. E um salmo complementar do número 45. Iniciemos então a leitura da porção de hoje, capítulo 35, Shemot, Êxodo, capítulo 35, a partir do verso 1. Logo no início do verso está o nome da Parashá, convocou. No ano passado, o nosso estudo focou muito na questão da congregação, o congregar, a importância disso. É exatamente esse é o foco de Moisés aqui, quando ele faz a convocação. Tendo Moisés convocado, esse convocado aí é Vayekhel. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes. Então aqui envolveu toda a congregação, envolveu todo o povo, toda a família de Deus. São estas as palavras, queridos, eu quero que vocês prestem atenção nos comandos normativos. Volto a dizer, os comandos são para o povo de Deus, não importa. Aqui o Eterno já falou lá em Êxodo 12, 49, Números 15, 15, Levítico 24, 22, a mesma instrução, a mesma justiça, o mesmo julgamento, a mesma Torá, a mesma lei, tanto para o natural quanto para o estrangeiro. E nós temos isso muito evidenciado, muito claro na Brit Hadashah, sobretudo pelo Rabino Shaul Paulo, em Romanos 11, quando ele nos apresenta a figura do enxerto. Então, compreender tudo isso nos faz entender o propósito do Eterno nas falas do Rabino Shaul, que infelizmente é muito mal interpretado. Volto a dizer, e já falei isso aqui outro dia e parece que eu não fui muito bem compreendido. O sistema religioso que vige desde o quarto século para cá, que é o sistema romano, ele rompeu os vínculos com Israel. E a partir do momento que eles rompem o vínculo com Israel, toda essa história ela se perde, ela perde a importância, e aí se cria uma nova religião. Ou seja, o que o romanismo fez não encontra respaldo na palavra do Eterno. E é exatamente isso, esse ensino romanizado ao longo de tanto tempo, promoveu tantas distorções, que o sistema hoje, ele não consegue atingir a essência do Pai, e sequer ele consegue compreender o sacrifício de Yeshua, diga-se, o ungido, aquele que foi considerado pelo Pai apto a nos habilitar mediante a mediação. O Eterno aceita o sacrifício dele exatamente porque ele foi 100% dependente, 100% obediente. E a palavra é muito clara quando diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, Yeshua, ele se torna o mediador, ele se torna o nosso justificador, por meio do sacrifício dele. E é
por causa disso é que hoje nós temos o acesso ao Pai. Então a reconciliação, ela não acontece com Yeshua. Yeshua nos reconcilia com alguém. Obviamente ele não é mediador dele com ele mesmo. Né? Se tem um mediador, se tem uma ponte, a ponte liga o ponto A ao ponto B. Né? Então Yeshua nos reconecta com o Pai. E isso nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, porque disso depende toda a nossa fé. A quem prestamos culto, afinal de contas? Quem é o destinatário do nosso culto? E a palavra, ela é clara também no tocante ao Mashiach, ao ungido, ao ponto de classificar como anti-Mashiach aquele que eventualmente não consegue captar, não consegue compreender a essência completa da obra do Pai. Então tudo isso, queridos, isso é fruto desse ensino romanizado ao longo de praticamente aí 1600 e poucos anos. Então o nosso papel aqui é fazer a reconexão, é fazer a restauração, é ver onde caímos. A palavra fala isso, né? Ver de onde caíste. Nós temos que voltar, nós temos que regressar. Vamos regressar onde? Aqui no Sinai? Não, nós vamos regressar lá no quarto século. Aquele povo zeloso que vinha servindo a Adonai, que conhece Yeshua, que compreendeu o papel de Yeshua conforme todos os profetas pré-anunciaram. Ou seja, de Gênesis até Mateus, né, até Malaquias, ali fechando o Taná, né, todos profetizaram acerca de Yeshua, né, e todos compreendiam exatamente a essência do Mashiach. E até os nossos irmãos ortodoxos, isso é muito importante, até os nossos irmãos ortodoxos, aqueles que não veem ainda Yeshua como o Mashiach, se perguntarmos a eles as características do Mashiach, certamente e corretamente responderão que Yeshua, que o Mashiach, melhor dizendo, será um ungido do Pai, homem, que virá para fazer a vontade do Pai. Ou seja, quando nós olhamos as respostas, nós conseguimos encaixar tudo que é dito exatamente na figura de Yeshua. Agora, por que eles não compreendem? Por causa desse vício romano, por causa do enviesamento, da distorção romana. E aí a palavra para nós, né, no sentido de fazer essa restauração, é não permanecermos nesses erros. Cumpre-nos a todos uma análise acurada, tal qual os nossos irmãos bereanos fizeram. Vejam nas Escrituras se as coisas de fato são assim. Não é o que A fala, B fala, C fala, nada disso. É óbvio, né, que o Eterno, ele capacita aquele que prega uma mensagem. Agora, toda mensagem, toda, sem exceção, ela tem que encontrar eco, ela tem que encontrar ressonância na palavra do Eterno, nas instruções do Eterno, diga-se, na Torá. Nada, absolutamente nada que for dito, seja por quem for, que estiver colidindo com algum princípio da Torá, podem ter certeza que não provém de Deus. Adonai, ele é santo, ele é justo, ele é coerente, ele é imutável, ele é inerrante, assim como a sua palavra. Mais uma vez, enfatizo, não há contradição na palavra do Eterno. Toda contradição, ela é uma aparência de contradição. Ou melhor, aquilo que pensamos que é contraditório, trata-se de uma aparência de contradição.
O problema que está sendo visto ali como contradição, certamente é uma análise não tão aprofundada, requerendo de nós um zelo maior, requerendo de nós um aprofundamento, uma pesquisa mais ampla, no sentido de compreendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. Fato é que nós temos esse privilégio de compreendermos os princípios, e mais uma vez eu enfatizo isso: aprendamos a raciocinar com princípios. Se nós aprendermos os princípios, nós não seremos enganados, porque princípios são imutáveis, princípios são o alicerce onde efetivamente todo o arcabouço normativo de Deus é alicerçado, é fincado, é colocado. Então não tem como uma norma se contrapor a um princípio. Isso é incompatível. Então prestemos atenção, permaneçamos atentos aos princípios da palavra. Mais uma vez, invocando Romanos 15, verso 4. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Paulo não escreveu isso aqui à toa, gente. Paulo está agora 50, 60 anos pós-Yeshua, escrevendo, olha, tudo que está escrito, se referindo, obviamente, ao Taná, né, porque o compêndio da Brit Hadashah ainda não estava reunido. Paulo escreve, tudo que outrora foi escrito, outrora é antigamente, tudo que antigamente foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Se é para o nosso ensino, nós temos que aprender. Nós temos que olhar e extrair esses princípios, as condutas pelas quais nós vamos nos guiar doravante, daqui em diante. Então, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Com que objetivo? A fim de que pela paciência e consolação das Escrituras, consolação no sentido de consolo, no sentido de nos dar um propósito, né? E ao final de contas nos dar esperança. Amém. Esperança em quê? Nesses princípios, que o Eterno ele é imutável, que ele não muda, a palavra dele não muda. Se ele disse algo, aquele algo se cumprirá. Tudo que o Eterno escreveu a nosso respeito, e quando eu digo ao nosso respeito, queridos, eu digo ao povo do Eterno, sejam judeus, sejam gentios. Né? Hoje, um só povo, um só rebanho, um só pastor. Nós estamos hoje sob a tutela, sob a batuta de um único pastor, num único rebanho. Então compete a nós nos comportarmos como ovelhas, dóceis, aptos ao ensino, prontos para ouvirmos as instruções, porque nós já prometemos que faremos. Faremos e ouviremos. Bom, então se nós vamos fazer, agora vamos passar para o passo 2. Passo 2 é a aquisição do conhecimento, para que uma vez tendo esse conhecimento, nós possamos praticá-lo, né? Possamos compreender, possamos testemunhar que a palavra do Eterno, ela é plena, ela é absoluta, e ela produz os resultados que ele disse que produziria. Não é? A minha palavra não volta vazia, ela produzirá os efeitos para os quais ela foi lançada. Então, nós temos esse privilégio de ouvirmos as instruções puras, cristalinas, da fonte. Mantenhamos nossos ouvidos atentos, né? E que o Eterno nos capacite com sabedoria e discernimento do alto,
para que possamos praticar, testemunhar aquilo que ele tem para todo o seu povo. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que Adonai ordenou que se cumprissem. Ordenou, gente, não é facultativo. Moisés não está dizendo que são essas as palavras que Adonai coloca diante de vocês e vocês escolham se vocês vão obedecer ou não. Não, ele ordenou. Ele ordenou. É óbvio, mais uma vez, que nós entramos no campo do livre-arbítrio. Nós, o Eterno dá a ordem. Ela tem que ser cumprida. Agora, nós temos a opção, nós, que eu digo ser humano, ele tem a opção de, numa análise, escolher se ele vai obedecer ou não. Agora, esse livre-arbítrio, ele tem um custo. Ele tem um custo. Porque nós estamos falando da ordem do Eterno. O Eterno ordena. Deixa eu ver se eu vou obedecer. Tudo bem. Você tem a opção de não obedecer. Agora, colherá os frutos dessa desobediência. Então, queridos, como um pai amoroso que diz ao filho: não vá por aqui, tem um buraco ali, e o filho desobedece e ele cai no buraco. Ele só caiu porque ele não fez a vontade do pai. Ele ignorou a ordem do pai. Agora, caiu no buraco, quebrou uma perna, alguma coisa estragou ali. Consequências da escolha. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a bênção, escolham a vida. Simples assim. Um pai que ama: meu filho, eu sei o que é melhor para você. Não porque eu estou tolhendo a sua vontade. Não, é porque eu sei o que é melhor. E muitas vezes essa voz de pai é ignorada. E aí sofremos, obviamente, as consequências. Queridos, mais uma vez o Eterno pontua a questão do Shabat. Logo no verso 2 do capítulo 35. Trabalharei 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, kadosh, separado. Shabat de repouso solene a Adonai. Quem nele trabalhar, morrerá. Queridos, aqui nós estamos, mais uma vez, contextualizando num serviço de confecção do tabernáculo, onde, a despeito da obra do tabernáculo, o Eterno deixa claro: no sábado vocês não vão trabalhar. Nem para mim. Nem para mim. E aqui eles teriam, volto a dizer, eles teriam aí: Eterno, nós estamos fazendo um tabernáculo que só mandou fazer. Sim, mas agora eu estou mandando separar o dia de Shabat. Agora é o momento de celebrar o dia de Shabat, porque foi um dia que eu abençoei e santifiquei. Então não nos compete fazer juízo de valor, o que é melhor, porque a vontade do Eterno é que é melhor. E nós, às vezes, somos tentados a pensar que nossa vontade é melhor do que a do Eterno. E já falei isso várias vezes: nós somos bons nisso. Nós somos muito bons nisso. Então, o que o Eterno quer de nós? Ele quer só uma coisa: dependência e obediência. Dependa de mim e me obedeça. Simples assim. Você já não prometeu o que fará? Então agora deixe-me explicar. Guarde o dia de Shabat. E aí, queridos, mais uma vez, eu estimulo os irmãos a darem passos de fé, se eventualmente alguém ainda não está nesse caminho. Amém.
a palavra ela é inerrante. A palavra, tudo que o Eterno disse se cumprirá. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Façam conforme o Eterno determinou e descansem na soberania dele. Tenham uma disposição em obedecer. E vocês, cada um de nós, veremos maravilhas na nossa vida. O Eterno, Ele nos quer por cabeça e não por cauda. Como vamos nos sujeitar a esse mundo romanizado, conforme eu já disse, que rompeu com essa instrução lá no quarto século e hoje afrontam a lei do Eterno, nos colocando num sistema de escravidão ao qual nós somos libertos aqui. Nós estamos saindo da escravidão do Egito após 400 anos. Nesse momento do estudo. E a partir daqui o Eterno não mais quer que o seu povo, que o nosso povo, seja escravizado por absolutamente nada. Por quê? Conhecereis a verdade? Pronto. O Eterno, Ele quer nos libertar de qualquer escravidão por meio do conhecimento da verdade. Permanecemos no jugo dele. E aí lá na frente, por ocasião da vinda de Yeshua deixa isso muito claro. Aprender de mim, após também vários vícios aí de tradição do nosso povo. Yeshua declarou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí todos se esquecem que tem um jugo e tem um fardo. Mas ele é suave e o fardo é leve. Yeshua nos apresenta o reino do Pai nessa reconexão. Yeshua nos apresenta o reino do Pai nos estimulando agora, depois de tanto tempo, a compreendermos qual é a vontade do Pai desde o princípio. Ou seja, houve ali distorções, e Yeshua nos convida a restaurar todas as coisas. Não foi assim desde o princípio. Foi-lhes dito isso, mas eu, porém, vos digo. Ele não mudou absolutamente nada. Esse porém dele não é mudança. É interpretação correta de acordo com os preceitos do Pai. É mais ou menos assim, vocês estão pensando que é isso? Não, não é isso. É muito mais profundo do que isso. E todas as falas de Yeshua, todo o ensino de Yeshua, nós percebemos que a instrução do Pai ela permanece absolutamente intacta e muito mais aprofundada. Ou seja, nós partimos do superficial para o profundo, por meio das palavras de Yeshua. Agora, por que Yeshua tem essa capacidade? Porque ele viveu isso. Ele aprendeu a obedecer, depender e obedecer. E só por isso ele foi nomeado, ungido pelo Pai. Não fosse isso, certamente ele não seria o Mashiach, o ungido. Aquele que se entregou, se anulou. Eu não vim fazer a minha vontade, e sim a vontade do meu Pai. Ou seja, estou pronto para renunciar à minha vontade. Eu só faço, vocês só vão me ver fazendo aquilo que o Pai me mandou fazer. E ele sendo o nosso modelo, ele nos chama a esse tipo de comportamento.
um comportamento substitutivo, né? Ou seja, nós agora, é aquilo que o Rabino Shaul diz, eu não vivo, mas que Yeshua vive em mim. Então agora, por meio de Yeshua, nós nos apresentamos ao Pai tal qual Ele se apresentou. É fácil? Não, não é fácil. Nossa natureza é muito forte, nossa vontade é muito forte. Mas o convite é: renuncie à sua vontade. É por isso que Yeshua diz lá em Lucas 14:33: aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E a ordem dele é: ide, fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado. E tudo o que ele nos ordenou, numa expressão: dependência, obediência. Só isso. Simples assim. Sem complicações. Obedeçamos à vontade do Pai. Então, queridos, nessa porção começa pelo Shabat. Mais uma vez a importância do Shabat. Leiam depois Isaías 56, onde o estrangeiro e o eunuco ficam se questionando se o Eterno vai aceitá-los ou não. Por quê? Por causa do Eterno? Não, o Eterno já disse aqui que é tanto para um quanto para outro, tanto para o natural quanto para o estrangeiro. Só que as pessoas vão se separando, elas vão colocando tradições humanas ao ponto de excluir alguém. Então, lá em Isaías 56, não diga o eunuco, não diga o estrangeiro que se aproximar de mim, que ele vai ser privado, que se ele quiser guardar o Shabat, se ele quiser cumprir a instrução do Eterno, ele será chamado de povo do Eterno, ele será considerado filho. Então, disposição, mais uma vez, a pessoa quer, não importa a etnia, não importa a raça, não importa nada, ela quer fazer a vontade do Eterno, ela será enxertada. Se ela não tiver uma ascendência, não fizer parte do povo, ela será enxertada no povo de Deus, conforme Romanos 11. Então, queridos, a ênfase aqui na guarda do Shabat. E a guarda do Shabat, muito além do descanso, significa exatamente nos ensinar a depender do Pai. Imagine nosso povo 40 anos dependendo de Adonai todos os dias para comer. Ainda tem gente que duvidava, experimentando todas aquelas coisas. Tinha gente que fala assim, e o Eterno deu a ordem muito clara: olha aqui, vocês vão colher todos os dias a porção para que vocês se saciem, mas no sexto dia vocês poderão colher porção dobrada, porque no Shabat vocês não virá pão do céu. Então a porção de sexta, que era uma porção dupla, ela não estragava. E tinha gente do nosso povo que durante a semana tentava fazer isso. Deixa eu pegar um pouquinho mais, vai que falta amanhã. E aí pegava, o que acontecia? Estragava, dava bicho. E o milagre acontecia na sexta-feira, que na porção dobrada, aquela porção a mais, ela permanecia intacta, exatamente em cumprimento da palavra do Eterno. Então, o Eterno quis nos ensinar ao nosso povo essa dependência, de que tudo provém dele. O nosso trabalho, gente, não se iludam. Eu trabalho na usina, eu trabalho na empresa A, na empresa X, Y, Z, e lá a carga horária é essa. Queridos, se eventualmente essa empresa te impõe uma carga horária que contraria a lei do Eterno, lá não é o seu lugar.
Obviamente, você que está nessa situação, né, você tem que buscar, num relacionamento com o Eterno, compreender a vontade dele de forma plena, né, e vivenciar mais esta experiência com ele. Ele te quer por cabeça e não por cauda. O nosso povo, via de regra, nós olhamos aí, né, são líderes em vários segmentos, são empreendedores natos. Nunca alguém hoje do nosso povo, principalmente aí da linha ortodoxa, se submeteria a um trabalho no Shabat ao argumento de que é para colocar o pão na mesa dele. É inadmissível. É a mesma coisa, gente, olha o choque. É a mesma coisa que fala assim: olha, tem um emprego ali de mercenário, tem uma empresa contratando, uma milícia privada que está contratando para eliminar, para matar algumas pessoas por aí, tudo vagabundo e tal, mas é para matar. E aí, e outra coisa, paga bem, está pagando bem. E aí alguém pode falar assim: opa, eu vou lá, né? Eu estou desempregado. A fila vai ser grande, tá? Assim como não podemos matar. Os mandamentos estão ali, ó. Está o quarto mandamento: lembra-te do dia de Shabat para o santificar. E tem mais ali na outra tábua, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Enfim, mandamentos, todos no mesmo status de mandamentos. Na primeira tábua nós temos o resumo aí de Yeshua, né? Amor ao Pai, os 4 mandamentos que dizem diretamente do nosso amor para com o Pai. E na outra tábua, amor ao próximo. Um é relacionamento vertical, o outro relacionamento horizontal. Um é relacionamento nosso com o alto, com o Altíssimo, mediante essa interposição, mediação por meio dele. Outro é o nosso relacionamento lateral com o nosso próximo. Então essa é a essência de toda a lei, de toda a instrução. Agora, isso é a essência, é o amor, né? Agora, como eu vou cumprir esses mandamentos? Bom, aí agora está tudo explicitado na Torá. Quer saber mais em detalhes? Aprendam da Torá. Todas as instruções estão aqui. O que importa é saber que são mandamentos. Se são mandamentos, faremos. Simples. Faremos e ouviremos, né? Então, começa pelo Shabat. Na sequência, Moisés dá ordem para trazer ofertas para o tabernáculo. E nós sabemos, né, a prontidão do nosso povo em trazer essas ofertas. Evandro falou aqui hoje acerca de gastarmos, de investirmos no reino. É exatamente isso, é saber valorizar aquilo que efetivamente tem valor. Nós temos que canalizar os nossos recursos, né, e priorizá-los para o reino. Priorizá-los. Yeshua fala sobre isso: buscai, pois, em primeiro lugar o reino do meu Pai, a sua justiça, e as outras coisas são as outras coisas. Então priorize o reino. Esteja pronto para fazer em prol do reino. E aí, queridos, isso não é da forma como Roma nos ensinou. A Torá nos dá padrões e parâmetros. A Torá, ela não incentiva o ócio. A Torá não incentiva a manter uma pessoa na ociosidade, na dependência de outrem. Muito pelo contrário. A palavra fala que um não deve ser pesado ao outro. Agora, obviamente, haverá situações em que um irmão vai precisar de ajuda.
E aí, queridos, nós não temos, a única opção que nós temos, e aí para fazer jus ao nosso título de cidadão do reino, é ajudar. Agora, até essa ajuda, ela tem que ser mensurada, ela tem que ser avaliada, né, para que isso não se transforme em uma maldição, até para a própria pessoa. Eu falo isso sempre até com a minha esposa, eu falo assim, querida, nós temos que saber discernir o que é ajuda e o que é disciplina. Às vezes Deus está disciplinando e nós queremos ser melhores do que Ele. E aí nós vamos intervir numa situação visivelmente pedagógica para sermos melhores do que o Eterno. Então, queridos, isso é claro, cada situação ela é avaliada e numa análise de custo, uma análise de benefício, numa análise de reino, aí é a hora do corpo agir, é hora de haver aí um envolvimento do povo, tal qual aconteceu aqui. O nosso povo recebe uma ordem e eles são prontos a fazer, ao ponto de Moisés mandar parar. Já superou, né? Já superou. Vocês cumpriram aqui o que o Eterno determinou. E aí segue aqui a questão da capacitação de Bezalel e Aholiabe. Nós temos os detalhes do tabernáculo, né? No capítulo 37 aí a Arca da Aliança, né? E aí vem detalhes do propiciatório, da mesa, do candelabro, o altar de incenso, o óleo sagrado, altar do holocausto. Mais uma vez, tudo isso aponta para o sacrifício do Cordeiro de Deus. Tudo isso era o método pedagógico pelo qual o Eterno estava nos ensinando ao nosso povo qual era o verdadeiro sacrifício. Qual era o verdadeiro sacrifício? Então guardem isso. Qual é o verdadeiro sacrifício? E aí no capítulo 39 tem detalhes das vestes do sacerdote e termina já na paraxá seguinte, no capítulo 40, né, onde o tabernáculo finalmente é erguido. Queridos, eu quero enfatizar um único texto, um único verso, está no capítulo 39, no verso 43. Leia por gentileza, 2 versões pelo menos. Quando Moisés inspecionou todo o trabalho que eles haviam realizado, viu que tinha feito assim como Adonai havia ordenado, e Moisés os abençoou. Queridos, compreenderam o que foi lido? Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito conforme Adonai havia ordenado. Assim a fizeram. E por conta disso, fizeram tal qual. Que obediência maravilhosa, que obediência perfeita. E porque assim fizeram, Moisés os abençoou. Esse é o verso onde eu quero enfatizar hoje. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito conforme Adonai havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Então, queridos, nós temos essa instrução clara, cada dia mais clara para nós, pela misericórdia do Eterno. Ele tem trazido, ele tem, a cada caminhada nossa, nós vemos um pouco mais de luz, e a palavra diz exatamente isso, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, nós estamos nessa caminhada, nessa trajetória, buscando esse dia perfeito. À medida que vamos tomando conhecimento
Nós queremos fazer segundo Adonai nos ordena. E aí, queridos, chamo a atenção de vocês para alguns versos onde está o sode, o profundo de Deus, para cada ordem que ele emana. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz assim: contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Adonai com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? Ele está dizendo aqui o seguinte: será que Adonai se agrada muito mais de holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que gordura de carneiros. Então, queridos, esse tabernáculo aqui, eu falei que tudo aponta para Yeshua. Todos esses lindos e maravilhosos detalhes apontam para o lindo e maravilhoso comportamento de obediência e dependência do Cordeiro de Deus, de Yeshua. É nisso, ou é isso que agrada ao Eterno: dependência e obediência plena. É muito mais do que sacrifício. Às vezes a pessoa quer, não, eu vou me sacrificar aqui para fazer alguma coisa. E na verdade a coisa não é bem assim. Obediência, queridos, simplicidade na obediência. O Eterno nos dá instruções claras. Sejamos simples, ou simples em obedecer. Lá em Mateus 12:7 fala assim: entretanto, se vós soubesseis o que significam essas palavras, misericórdia quer e não holocausto. Então, assim, sempre. Por quê? Porque o nosso povo ele foi ensinado acerca de holocaustos, e esses holocaustos eles viraram um fim em si mesmo. O holocausto era um meio de ensinar o verdadeiro princípio, só que eles se tornaram um fim em si mesmo. Tudo se concentrava no próprio holocausto, no próprio sacrifício. É a mesma coisa do mandamento. O mandamento é um meio pelo qual nós agradamos ao Eterno. Ele não é um fim em si mesmo. Mas muitas vezes nós percebemos que virou um checklist. Virou ali opa, eu estou fazendo, estou uma gracinha, né? Estou cumprindo isso aqui, estou cumprindo aquilo outro e tal. Não é isso. É isso, mas não é isso. Temos que cumprir, mas cumprir não é só isso. Com o objetivo correto. Eu estou cumprindo para agradar o Eterno. Eu estou cumprindo para que eu possa me deleitar no Eterno. Eu estou cumprindo porque eu amo o Eterno. Eu estou cumprindo porque eu compreendo o sacrifício do Mashiach que me justificou para que agora eu me santifique. Eu quero agradar o meu Pai. Eu não quero mais vilipendiar o sacrifício do primogênito, do meu irmão mais velho, a fim de que ele seja um primogênito entre muitos irmãos. Então, Yeshua está nessa condição de nosso justificador, de nosso irmão mais velho. E ele é o modelo, então eu estou seguro na mão dele, eu quero fazer exatamente como ele fez. É fácil? Não é fácil. Agora, no corpo, com a ajuda dos irmãos, com a congregação, com a Carral, e convocou aqui, essa convocação. Já pensou se Moisés tivesse chamado um por um ali? Aqui, nós estamos precisando de erguer o tabernáculo aqui, o que você pode contribuir? Não. Convocou toda a congregação. Toda a congregação. E aí as ofertas vieram,
de forma abundante. E a palavra fala exatamente isso, a multiforme, as várias formas, as muitas formas da sabedoria, Hormá de Deus, de Adonai, se manifesta por meio do corpo, por meio da carral, por meio da congregação. Daí a riqueza do relacionamento, a riqueza de comparação de corpo, de juntas, ligamentos, de fusão, de edificação. Não é? E, gente, quando nós olhamos para um corpo, falávamos sobre isso essa semana, né, principalmente pela experiência da cirurgia da minha sogra, o que é uma junta, o que é um ligamento, né, são muito fortes para vincular um membro ao outro, para manter aquele membro ali. É fantástico, a comparação é perfeita. Então, nós no corpo temos que ter esse relacionamento, um vínculo forte, um vínculo capaz de suportar o membro. E o membro quer pular fora do corpo, ele quer sair fora do corpo, mas está tão unido, tão grudadinho ali que o mantém ativo e que tem como ali fazer uma fisioterapia com ele para que ele possa permanecer no corpo. Então, assim, a comparação ela é perfeita. E o Eterno, ele nos chama, ele nos convida, não é, a nos relacionarmos com ele nesse aspecto. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito conforme Adonai havia ordenado. Assim a fizeram. E eles foram abençoados por isso. Marcos 12:33 fala: amar a Deus, amar a Adonai de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças, chamar Israel, bem como amar o próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que sacrifícios e ofertas. Agora, que amor é esse? Que amor é esse? É um amor que constrange o nosso próximo a se relacionar com o Eterno, tal qual estamos relacionando. Que constrange a fazer a vontade do Eterno. Não é o amor do mundo, que a pessoa está atolada em pecado e aí a pessoa está contribuindo para ela continuar ali. Nenhuma palavra de retificação de caminho. Ou seja, vou chamar o errado de certo. Afinal de contas, eu preciso de trazer alguém para o reino. É assim que traz alguém para o reino? Chamando o errado de certo e o certo de errado? Não é assim. O amor ao próximo é querer que o nosso próximo se relacione com o Pai, que ele também se vincule à família dele, à família do Pai, para que ele também experimente as bênçãos do Pai. Esse é o verdadeiro amor, gente. Não é esse amor do mundo. O amor do mundo quer que as pessoas se danem, quer que elas continuem cada vez mais por buraco. Mais uma vez, nós estamos na contramão do mundo. Lá, Yeshua disse isso lá atrás, há 2000 anos atrás. O mundo jaz no maligno. Desde a vinda de Yeshua surgiu ao lado, para e passo ali, surgiu o anti-Mashiach. E desde aquele momento, o anti-Mashiach o Yeshua está caminhando até hoje. O anti-Mashiach está aí também pregando o quê? Que Yeshua revogou a Torá, que não é preciso obedecer a Torá. Aí o anti-Mashiach fala exatamente isso. Não, Yeshua revogou a Torá. Yeshua diz: não penseis que vim revogar. O anti-Mashiach não, ele revogou. Esse negócio de Shabat aqui, Yeshua fala que é lícito fazer o bem no Shabat, ele nos dá a essência do Shabat. Aí o anti-Mashiach fala o quê? Não, Shabat é coisa para o judeu. Não tem que cumprir Shabat, agora é o domingo.
E por aí vai. Né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Yeshua disse: amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força. Né? Esse é o grande mandamento. Não, mas o anti-Machia diz o quê? Não, nós temos uma trindade aí para amar. Né? Nós temos três em um aí. Né? Tudo isso, gente, tudo isso, né, faz parte das distorções, faz parte do enviesamento, da tortuosidade da palavra pura do Eterno. Né? E aí o Eterno lá em Oséias fala o quê? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Né? A palavra está toda clara para nós. Todas as instruções extremamente claras. Mas o povo, ele prefere fábulas. Ele prefere alguém que diga aquilo que ele quer ouvir. Mentiras. Gente, eu lido muito com isso no meu dia a dia. A pessoa quando chega, né, profissionalmente falando, quando ela chega até o meu escritório, né, bom, o que você está pensando? Eu já pergunto logo, o que você quer? O que você está pensando? Porque quando ela me diz um problema, eu já sei juridicamente do que se trata. E eu já tenho ali, dentro do ordenamento, uma solução dentro do ordenamento. Mas e você? O que você está pensando? Muitas vezes o que ela está querendo não é o que o ordenamento está conduzindo. E assim também na vida com o Eterno. Já falei várias vezes, nós somos bons em tentar fazer a nossa vontade sempre. Sempre. E com muito boas desculpas. Só que nós estamos enganando a nós mesmos. Nunca que a nossa vontade será melhor do que a do Eterno. Esse é um princípio absoluto. Né? Esse é um princípio absoluto. Nunca eu posso dizer, o Eterno está mandando fazer isso, mas, e aí nós temos exemplo, lá em 1 Samuel 13, de Saul, todo mundo conhece. Ao que lhe replicou Samuel com Saul: agiste como um insensato, tu não obedeceste a ordem que Adonai teu Deus te deu. Saul, se você tivesse obedecido, olha o que Samuel fala com Saul. Saul, se você tivesse obedecido, Adonai teria estabelecido o reino dele para sempre. O reino com Saul para sempre em todo Israel. Agora, o que Saul fez? Qual que foi a desobediência de Saul? Primeiro aquela coisa, né? O Eterno elege Samuel como sacerdote e tinha ali que prestar sacrifícios. Vendo Saul que Samuel demorou um pouquinho, né? Ou seja, era tudo que a pessoa muitas vezes quer, não, atrasou um pouquinho, deixa eu fazer no lugar, né? Deixa eu substituir. Deus mandou Samuel, mas afinal de contas é para Deus. Né? Então Saul esquece o princípio de autoridade de Samuel e vai fazer no lugar de Samuel. Né? Ou seja, ele usurpa um papel ao argumento de que é para o Eterno. Olha que argumento fantástico. Estou fazendo para o Eterno. O Eterno, será que ele vai ficar chateado comigo? Estou fazendo para ele. Bom, mas essa era a vontade dele? Essa foi a ordem dele? Não foi. A ordem era para que Samuel sacrificasse. No outro episódio, ele recebe uma ordem clara de se apossar de um povo ali, de todas as coisas e tal. E mais uma vez ele desobedece. Não! O rebanho daquele povo ali, que qualidade de rebanho! E nós vamos pegar esse rebanho agora, nós vamos sacrificar a Adonai. Mas espera aí, Adonai já não tinha condenado esse rebanho? Não mandou matar tudo? Ou seja, já era impróprio. Né? Já não poderia ser oferecido. Como dar uma desculpa dessa? Não, nós vamos sacrificar. Mas
Percebe? Então, é a vontade de Saul querendo se sobrepor à vontade do Todo-Poderoso. A ordem foi muito clara. Não, mas vamos dar um jeitinho aqui. Queridos, não funciona. Não funciona. Se seguirmos os padrões, não tem como dar errado. Se transgredirmos os padrões, não tem como dar certo. Simples assim. Bom, mas eu transgredi, e aí? O que eu tenho que fazer? Retificar, óbvio. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, tem jeito ainda. Se a pessoa tem convicção de pecado, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Retifique, conserte, volte atrás, faça o que for possível fazer. Endireite as veredas. E aí colherá todas as bênçãos disso. O que não pode é prosseguir sabendo que está errado. Eu sei que eu estou errado, mas eu prossigo assim mesmo. Caminhos de morte, diz a palavra. Caminhos de morte. E muito mais, gente, do que morte física. Muito mais importante. Deixa eu falar sobre isso. Não temas aquele que pode fazer mal para o seu corpo. Tema aquele que pode fazer mal para o seu corpo e para a sua alma. Ou seja, o seu destino é terra. Esse destino é que efetivamente interessa. Conforme oramos aqui hoje, que nós possamos nos manter num caminho de fidelidade, de obediência para com o Eterno, para que, ao fim, nós ouçamos as doces palavras de Yeshua: vinde benditos de meu Pai, apossai-vos do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. E desde a fundação do mundo, queridos, era plano do Eterno, um plano que será cumprido. Agora, nós só faremos parte desse plano se nós tivermos essa convicção: fazer conforme Adonai ordenou. Que Adonai tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe, nos capacite, nos habilite e que efetivamente nós tenhamos prazer em andar em plena obediência aos comandos dele. Shabbat shalom a todos.